O dólar atingiu recordes de alta nos últimos dias e, além disso, os governos federal e estadual apresentaram propostas de aumento de impostos para reforçar o orçamento. E isso afeta a todos nós de um modo geral, não importa o poder aquisitivo. Vamos entender então de que forma com o economista Rômulo Salles, que está comigo aqui no estúdio. Rômulo, seja bem-vindo. Como eu falei, a variação do dólar ela atinge todo mundo sem exceção, né? Exatamente, a variação do dólar principalmente na economia brasileira, né, que nós somos um país primariamente exportador e exportador de matéria-prima, então nós sofremos muito com os efeitos da variação cambial. Agora o interessante é que nem todo mundo se dá conta disso. Exatamente. Tem gente que diz assim, olha, não, a mim não afeta, não existe isso. Não existe. O que existe as pessoas precisam entender os pontos da economia que afetam na vida dele. Porque, por exemplo, se as políticas econômicas forem feitas e a população não entender o impacto dessas medidas ou o impacto da alta do dólar, terminam tomando algumas decisões que, na verdade, podem ser irracionais e prejudicar a eles próprios, né? Por exemplo, quais os efeitos da alta do dólar agora na economia, né? Nós exportamos muita matéria-prima. Então, para as empresas que produzem em real e precisam exportar, elas saem ganhando com o aumento do dólar. Em contrapartida, as empresas que importam terminam tendo os preços desses produtos, né, sendo afetados negativamente, ou seja, existe um aumento da alta do dólar nesses produtos. Ou seja, é uma coisa setorizada, na verdade, mas que é geral do mesmo tempo. Termina acontecendo o seguinte, a economia brasileira ela é muito dependente de importação. Entendi. Mesmo nós que exportamos, que trabalhamos com matéria-prima, mas as indústrias, peças de carro, os componentes de tecnologia, enfim, tudo depende de exportação. A gente não produz tecnologia no Brasil. Como o senhor falou, na verdade, né? Assim, o empresário que produz em real e exporta em dólar está numa boa. Mas o cara que importa em dólar e vai ter o lucro em real, aí vai ter essa queda. Exatamente, tem essa compensação. Aí você tem, que impacto isso tem para o consumidor, na verdade, né? Você tem os produtos, trigo, por exemplo. O trigo é importado da Argentina. Como o trigo é importado e ele é cotado em dólar, o dólar aumentando, obviamente, o custo dos produtos à base da matéria-prima do trigo vão aumentar, né? Por exemplo, ração animal, né? O trigo é a base da ração animal. O porco, a galinha, tudo isso sofre os efeitos da alteração do dólar. Que aumenta o preço da ração, consequentemente vai aumentar o preço da carne. Exatamente. Aliás, o pão aí eu acho que é o exemplo de que que a alta do dólar realmente afeta a vida de todo mundo. Exatamente. É por isso que eu disse que as pessoas às vezes nem percebem isso, mas a própria alta do pãozinho francês ou de qualquer outro derivado de trigo aí é um impacto sentido. Por exemplo, ele sofreu uma média de 5%, né? Isso. Agora o quilo está entre 6 e R$6 por aí, um pouco mais aqui no estado de Alagoas, né? Isso varia no Brasil. Então, varia de estado para estado, né? Mas aí você tem o pão francês, tem o macarrão, tem o biscoito, tem a bolacha, né? Própria cerveja. Quer dizer, está impactando no lazer. Muita gente vai ficar chateada com isso. Até a própria cerveja. Há uma tendência de sofrer impactos do aumento do dólar, né? De um modo geral, então a gente tem o trigo, tem a questão dos componentes eletrônicos, não é isso? Os componentes eletrônicos, as peças das fábricas, das indústrias que são importadas, né? Tecnologia a gente, como disse, o Brasil não produz tecnologia. A gente, na verdade, sofre de uma diferença aí, tipo desonesta, né? A gente exporta produtos com baixo valor agregado, como matéria-prima, e importa produtos de alto valor agregado, que sofrem com o efeito do dólar. Então, a gente termina exportando produto em dólar, com baixo valor agregado, ou seja, a margem é muito pequena, e termina importando produtos em dólar, que com a margem de lucro muito grande para as empresas que produzem no exterior, né? Então, termina ficando aí um peso meio desleal. Aí a gente vê aí, então, alta com equipamento eletrônico, automóvel, produtos que têm componentes químicos aí que também não são produzidos. Tudo que entra em dólar sobe. Exatamente. Aí você falou importante agora, produtos químicos. Você tem pessoal que trabalha com maquiagem, com salão de beleza, com esmalte, com batom. Todos esses produtos à base de produtos químicos vão ter, de alguma forma, algum impacto
em virtude da variação do dólar, né? Então, quer dizer, possivelmente esses produtos vão ficar mais caros, as pessoas que trabalham com esses tipos de produto, ou seja, na área de beleza, por exemplo, vai ter que, de alguma forma, repassar para o consumidor. Agora, Rômulo, a gente teve uma alta histórica do dólar recentemente. Existe uma previsão do dólar se estabilizar aí em algum patamar? Ele está naquela média dos R$4, mas e aí? Ele sobe, ele desce, ele fica estável? O Banco Central ele tem um relatório que ele divulga semanalmente, que é o relatório Focus do Banco Central, e na expectativa dos investidores de mercado, dos analistas de mercado, existe uma previsão de o dólar do ano fechar com o dólar em torno de R$ 3,94, R$4, mais ou menos. No fim das contas, ele não vai ficar muito, estabiliza, exatamente, não fica muito essa é a tendência. Ruim para quem quer viajar para o exterior, né? Você termina desfavorecendo o consumo externo, né? E favorecendo o consumo interno, por exemplo. Para quem tem viagem agora programada para o exterior, vai com certeza sofrer um impacto muito grande nas despesas com essas viagens, passagem aérea vai ficar mais caro, combustível de avião é mais caro. Mas o outro lado da moeda está aí, o turismo interno pode se beneficiar disso, Você agora tem a gente tem agora o verão chegando, né? O turismo interno deve estar agora sendo beneficiado com essa alta do dólar. Em relação ao investimento, vale a pena, por exemplo, comprar dólar agora? Está num momento bom para isso ou não? Geralmente a gente quando investe em algum ativo financeiro, a gente espera comprar ele com um valor baixo para vender com um valor alto, né? O dólar agora ele está historicamente no valor alto, então possivelmente não é uma boa alternativa você investir em dólar agora no momento, né? Porque você vai comprar no valor mais alto, apostando que ele vai subir muito mais. Ele não vai subir muito mais do que R$4. Você vai terminar futuramente tendo que vender ele com um valor mais baixo. Então, quer dizer, a expectativa não é de crescer muito, o dólar aumentar muito mais de R$4. Então, qual seria uma boa opção de investimento numa situação de alta de dólar? Apesar da moeda ser uma moeda segura, mas internamente você tem títulos do Tesouro do governo federal, né, que são atrelados à taxa Selic e atrelados à inflação. Então, à medida que a taxa Selic vai subindo, à medida que a inflação vai subindo, o seu dinheiro termina aplicado nesses títulos, termina ficando protegidos contra a inflação e acompanham a variação da Selic. À medida que a Selic aumenta, ela aumenta. Essa alta do dólar faz parte de todo esse processo de crise econômica que a gente está vivenciando e o governo recentemente anunciou uma série de pacotes aí. Você acha que isso vai causar o efeito esperado mesmo? A alta do dólar, dentre outras causas, ela é reflexo do cenário político, do pacote fiscal que o governo lançou e está em vias de ser aprovado ou não pelo Congresso. Isso gera uma certa crise de credibilidade dos investidores e os investidores terminam tirando o dinheiro daqui e levando para países com a economia mais segura, como, por exemplo, os Estados Unidos, agora que está com a previsão de aumentar a taxa de juros lá. Então, quer dizer, com a perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, com a falta de estabilidade na política brasileira, com essa indecisão se há ou não possibilidade do ajuste fiscal acontecer ou não, por isso que está acontecendo essa elevação da taxa do dólar. Os estados acabam seguindo essa cartilha do governo, né? Aqui em Alagoas, por exemplo, o governo enviou recentemente um pacote que também prevê aumento de imposto. Me dá um panorama dessa situação. O que está acontecendo? Se você trouxer a realidade da economia nacional ou da economia de um estado para as finanças pessoais, a gente vê o seguinte: o estado está com dificuldade de arrecadação de dinheiro, né? O Estado ele não tem dinheiro por conta própria, né? O dinheiro que o Estado tem, ele vem de impostos que são cobrados da população. Em virtude da desaceleração da economia, a arrecadação dos estados está caindo. Então, uma forma de o Estado conseguir melhorar a arrecadação, não existe outra a não ser através dos impostos. Então, ele está propondo um aumento de alguns tributos, para conseguir fazer frente à dificuldade financeira da arrecadação do estadual, aumentando essa arrecadação, obviamente, na verdade são duas linhas, aumentar a arrecadação e cortar despesas. Ele trabalha nas duas frentes, né? No começo do governo houve algumas medidas, alguns cortes, né? Isso, redução de contratos, de aluguel de carro, renegociação de contratos, de prestação de serviço do Estado. E agora o Estado está propondo alguns aumentos na alíquota do ICMS. Pois é, em alguns produtos específicos e impostos também, né? O que o governo chama de supérfluos e também tem a questão do ICMS, tem o ITCD. Como é que vai ficar isso aí? Na verdade, a proposta, como está sendo colocada, é uma forma de tentar corrigir
algumas distorções, né? Fazer com que quem ganha mais, pague mais, e quem tem uma renda mais baixa, pague menos. Mas, na verdade, todo mundo vai ser afetado de uma forma, menos ou mais, mas vai ser afetado, né? A proposta dele, do pacote que eu tive dando uma olhada, é tentar tributar o aumento da alíquota do ICMS para os bens supérfluos, como joias, arma de fogo, aumentar o ICMS do cigarro, pranchas de stand-up paddle, quer dizer, tem todos esses bens supérfluos que a proposta de ter sua alíquota aumentada. Em contrapartida, existe também uma proposta de diminuir a alíquota do ICMS do álcool e aumentar um pouco o ICMS que é cobrado na gasolina. Isso favoreceria, inclusive, o setor sucroalcooleiro daqui. Exatamente. Você termina tendo um favorecimento. Se realmente essa diminuição do álcool, do ICMS do álcool, tiver um impacto realmente considerável no preço na bomba, né, para pago ao consumidor, pode haver realmente um deslocamento da demanda pela gasolina e a população começar a abastecer com álcool. Agora, isso já começa a receber críticas, e inclusive críticas até bem interessantes, porque, por exemplo, se fala que é uma medida permanente, por que não se fazer algo temporário, como se propôs no governo federal? Na verdade, uma vez aumentado a cobrança de tributos, dificilmente você consegue, uma vez que você está com a receita na mão, dificilmente você vai querer abrir mão dessa receita já garantida, né? O problema de pagar imposto, a meu ver, é que, obviamente, ninguém gosta de pagar imposto, né? De fato. E ninguém gosta de pagar imposto por dois motivos principais. Primeiro, você vai ter menos dinheiro para poder gastar com as suas necessidades pessoais, da sua família. E segundo, porque a população, às vezes, não vê com clareza o que é feito com esse imposto, não vê o retorno, né? Então, quer dizer, a proposta, inclusive, nessas medidas, tem um aumento da contribuição para o fundo do FECOEP, que é para a redução da pobreza. Então, ele espera, aumentando um pouco a arrecadação do FECOEP, conseguir fazer mais benefícios sociais para a população. Caso isso seja aprovado, isso deve valer a partir de quando? Eu acredito que a partir de janeiro de 2016. Acredito que é a partir de janeiro. Então, no fim das contas, assim, se vai dar certo ou não, a gente vai ter que vivenciar isso, né? Não tem como prever de fato. Não tem como prever de fato e, na verdade, os efeitos da economia, as medidas que você implementa, eles não têm efeito de imediato, né? São efeitos de longo prazo. Então, às vezes, realmente demanda um certo tempo para quem está fazendo a política ter essa noção se deu certo ou se não deu certo. A nós, cidadãos, cabe observar e ficar aí aguardando de dedo cruzado para dar certo. E ficar bem atento ao cenário econômico, porque as medidas que são tomadas no cenário econômico, com certeza, têm impactos na nossa vida, impactos positivos ou negativos, né? Mas assim, é bom sempre ficar atento. Ok. Rômulo Salles, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Eu que agradeço. O Pauta Especial fica por aqui. Amanhã, às 11h30 da manhã, a gente se encontra. Lembrando que 7 da noite tem reprise. Até lá!